meus amores, toda a luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos, como vocês estão? Bom, vim aqui para mais um vídeo da semana, mas desta vez eu não vim trazer um caso. Sempre que eu posso, eu venho trazer abordagens espirituais. Eu acho de suma importância, porque muitas, mas muitas pessoas que me procuram para consultas particulares, independente do local que moram, do país que moram e da idade que tenham, tem muito pouco conhecimento sobre a espiritualidade. E durante as consultas me perguntam coisas que realmente eu poderia abordar aqui para vocês já para esclarecer, mas são muitas pessoas mesmo. Então eu acho muito importante, eu de vez em quando, né, o carro-chefe aqui do canal, vocês sabem, são os casos que até hoje ninguém solucionou, né? Eu sou a primeira vidente no mundo a desvendar casos que até hoje ninguém desvendou no mundo inteiro. No entanto, e é claro, que quem escolhe o conteúdo do canal são vocês. Vocês pedem, a cigana faz. No entanto, eu acho muito importante também, a mesa tá balançando, para de se mexer, cigana. Eu acho muito importante também eu trazer assuntos espirituais, abordagens espirituais, justamente por conta disso. Eu atendo todo tipo de gente, de donas de casa, a estudantes, a empresários políticos, no mundo inteiro. No mundo inteiro. E eu escuto muita coisa que eu penso, seria tão mais simples de resolver. Eu vejo tantas, eu presencio ali através das minhas consultas, pessoas que cogitam o suicídio, que é uma abordagem que eu quero trazer, porque é algo muito sério, gente, tá? Até pelo que o espírito passa após o suicídio. Porque não consegue pagar as dívidas ou porque teve uma grande perda financeira. Então, eu achei de suma importância trazer esse tema hoje. Talvez não tenha tanta visualização, mas eu não sou uma youtuber, né? Que eu vim aqui para fazer explodir, fazer sucesso. Eu sou uma pessoa simples, uma vidente, que abriu esse canal para trazer luz, esclarecimento e verdade a todos vocês. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho da notificação. E convide os familiares, amigos, colegas, conhecidos para conhecerem o canal da Cigana. Cigana de paz, Cigana de amor, Cigana trazendo luz, esclarecimento e verdade a todos vocês. E não esqueça de deixar o seu joinha aí, né? Então, vamos lá. Já há alguns anos se fala de minimalismo, né? Então, pessoas... eu não sou especialista, tá, gente? Mas eu achei muito importante trazer esse tema aqui, aliado à evolução humana. Mas o que tem a ver, cigana? O minimalismo com a evolução humana? Tudo. Então, você está querendo dizer que as pessoas que são minimalistas são mais evoluídas? O que eu quero dizer é que as pessoas que tomam para si o conceito, na verdade, eu tenho o minimalismo como uma filosofia de vida. Ela está sim na transição para a evolução. Lembrando que Jesus, nosso Pai, foi o maior minimalista da história. Ele peregrinou, segundo as suas palavras, com um par de sandálias, o básico do básico. O que eu quero dizer aqui é que o minimalismo, para quem não conhece, eu tenho como uma filosofia de vida, é você saber dar valor para o que é necessário. Nós vivemos num mundo onde há décadas, somos impostos pela propaganda, pela mídia, a ter cada vez mais e mais. Ou seja, se eu não tenho roupa tal, se eu não tenho a maquiagem tal, o perfume tal, o sapato tal, a casa top, o carro top, eu não sou nada. E infelizmente,
Mesmo nessa transição planetária em que estamos vivendo, aonde é nítido que nada vai voltar a ser como antes, muita coisa está acontecendo, nada vai ser como antes. Essa filosofia de viver com o suficiente, o necessário, em todas as áreas. Eu não estou falando só de objetos. Eu estou falando da gente mesmo. Se libertar daquilo que nos aprisiona. Se libertar dos excessos. Levar a vida mais leve. Com menos preocupações. Quantas pessoas vão evitar um infarto por conta disso? Quantas pessoas vão deixar de cometer suicídio ao compreenderem que você não precisa de tudo aquilo para ser feliz? Porque muitas vezes a gente acaba comprando coisas desnecessárias e tendo um monte de tranqueira na vida da gente, um guarda-roupa na casa, para preencher um vazio que está ali dentro. Quantas pessoas serão curadas de depressão? Quantas pessoas estarão mais voltadas ao planeta? Essa nova era tem tudo a ver com o planeta. Menos águas poluídas, menos rios poluídos, por conta que as pessoas compreenderam. Eu espero que em muito pouco tempo, na sua totalidade, porque muitos vão desencarnar nessa transição, e está tendo muito desencarne, não só por doença, não, né, por esse último vírus que veio, mas é só olhar a nossa volta, quantos desencarnes estamos tendo, justamente faz parte dessa evolução. Não que as pessoas que estão partindo não tenham evolução, não. Muitas têm até mais do que nós, e foram recolhidos para o plano espiritual, justamente para ajudar outras pessoas desencarnadas a entenderem a sua nova fase de espírito. Mas não é sobre isso que eu venho trazer aqui. Quando se fala em minimalismo, muitas pessoas pensam que é só ter uma casa com objetos brancos, básicos, ou preto, ou cinza, enfim. É legal você ter um estilo de vida onde você coloque o minimalismo e se sinta bem. É legal você abrir seu guarda-roupa que está cheio de roupa que você não usa e doar aquilo que você não usa. Mesmo porque eu sempre falo aqui, energia estagnada gera pobreza. Energia estagnada gera doença. Energia estagnada gera depressão. Eu sempre toquei nesse assunto aqui. Então, quando você desapega daquilo que está parado, estagnado, seja no seu guarda-roupa, na sua casa, na sua vida, você deu um passo à evolução. E nós estamos num caminho certo. Eu acho muito bonito as pessoas, outros youtubers, cada um da sua forma, abordar o minimalismo para que as pessoas se conscientizem que eu não preciso de tudo aquilo para ser feliz. É claro, o minimalismo, ele não prega que você deve viver na pobreza. Na pobreza não é isso. Mas você não é obrigado a consumir algo que não te é útil. Eu, por exemplo, quando as pessoas que não conhecem a minha casa vêm à minha casa, meio que elas se surpreendem. Eu tenho uma sala de jantar boa, porque a família quando vem comer é grande, mas eu comprei no mostruário, que era bem mais barato, muito mais barato. Porque ela tinha uns defeitinhos, né? Mas você joga uma toalha em cima, ninguém vê. Eu tenho uma televisão da menor possível na minha parede. Uma televisão, porque eu não assisto televisão. De vez em quando um filme, alguma coisa, não assisto. A televisão para os meus filhos verem desenho. Marido também não gosta de televisão. Marido gosta de ler e de videogame. Entendem? Eu, por exemplo, eu tenho um celular bom, que não é um iPhone, porque eu também não sei usar essas coisas complicadas, para fazer filmagem para vocês. Mas o meu celular de trabalho é um celularzinho simples. É um celularzinho que eu uso. Tá vendo aqui? Celular simples.
né? Tem o meu WhatsApp de business aqui, ó, que eu falo com vocês, né? Aqui, ó. Ele me é útil, o áudio é bom, né? A pessoa... então, eu fico feliz com isso. Compreendem? É claro que eu ainda tenho muito, muito a evoluir. Eu gosto de perfume caro, claro que eu gosto. De perfumes bons, porque tem muitos perfumes nacionais baratos que são bons. Mas eu não vou dispersar um dinheiro que poderia ser útil aos animais que eu tenho no abrigo, ou aos animais que eu ajudo na minha cidade, com castração, vacinas, atendimento médico, para comprar um perfume. Mas é essa a escolha que eu fiz. Compreendem? Então, minimalismo não tem regras. Ah, você não pode usar roupa colorida. Ah, você não pode ter um enfeite na sua casa. Se aquilo te faz feliz, sim. Eu, por exemplo, não sou uma cigana nem muito enfeitada. Porque, né, ciganos gostam muito de enfeites. Até o meu altar, ele é básico. Tanto o altar daqui, como o meu altar na minha tenda. Eu uso realmente o necessário que eu acho que tem que ter no meu altar. Tem pessoas que querem montar um altar cigano. Aí, cigana, o que eu coloco? O que está no seu coração. Compreende? Eu não sou uma cigana que usa joias. Eu não tenho um anel de ouro. Tudo que eu uso é bijuteria. Eu me sinto bem assim. Compreendem? Eu me sinto bem assim. Então, é o que eu falo. Quando você compreende que você veio à Terra para fazer um resgate espiritual e que você não precisa de muito para você viver, que você não é obrigado a consumir coisas que não são necessárias para você, mas que muitas vezes você compra por impulso. Eu tenho uma cliente que é amiga já querida, e ela ela mora num lugar, né, muito bacana, um país muito bacana, onde a maioria das pessoas são milionárias. E ela entrou numa dívida tremenda, né? E eu expliquei para ela, toda vez que você for comprar algo, pergunte a si mesma se realmente você necessita daquilo. E se pergunte também se você vai se endividar para comprar aquilo. Porque se não é algo muito útil para você e você vai ter que fazer dívidas, esquentar a tua cabeça com aquilo e tirar a sua paz, o seu sono, a sua tranquilidade, não vale a pena. Então, o minimalismo consiste em você viver com menos coisas, adquire menos poeira na casa, você tem menos trabalho, você tem tudo funcional, coisas funcionais. Eu não estou falando que você não pode ter o air fry, que aquela... Eu tenho, porque me é útil. Ainda mais cigana, que tá meio gordinha, né? Médico já pegou, puxou na orelha da cigana, precisa emagrecer, corta o óleo, cigana. Né? Por exemplo, você vive com o necessário. Economiza naquilo que você não é útil para você e tem dinheiro para fazer uma viagem, caso você queira que seja bacana para você. Tenha dinheiro para fazer algo que te deixe feliz, que seja necessário. É isso que eu falo. Por exemplo, cigana gosta de comer. Eu não economizo em comida, dá para perceber, né? Eu amo comer. Eu amo comer bem. Mas isso não significa que eu preciso gastar em restaurante caríssimo. Mas eu gosto de comer. Eu gosto de ter uma mesa farta. Compreendem? Então, o minimalismo, na verdade, ele consiste em você saber separar aquilo que é em excesso daquilo que você realmente precisa para viver. Isso também consiste nos fatores emocionais. Às vezes você tem um emprego que você ganha muito bem, vai, 10 mil reais por mês, mas você paga para ganhar 10 mil reais por mês porque você vive em constante estresse, muito estresse. Então, o seu salário é para compensar aquele estresse. No entanto, você é tão estressado que você não tem tempo para os seus amigos, para os seus familiares. Será que vale a pena um emprego de 10 mil? Se você não tem tempo nem para si mesmo?
Você precisa de um emprego de 10 mil? Minimalismo consiste em você dar valor à sua família, a dar valor àquilo que você tem e principalmente a sua saúde. Porque se a saúde mental da gente vai bem, o corpo também vai bem. E sem saúde, o que adianta ter tanto dinheiro, tanta tranqueira em casa, tanta coisa parada, se você não tem saúde para curtir tudo aquilo? Ou seja, quando você compreende de fato que depende de menos para viver mais e melhor, você deu um rumo à evolução. Você está entendendo tudo. Que você não precisa ser escravo do seu dinheiro. Que você não precisa ser escravo do consumismo. Que você não precisa usar o perfume para se sentir rica. Que você não é obrigada a usar roupa X ou Y, ou bolsa X ou Y. E ter aquele monte de coisa na sua vida para se sentir a mais top. O cara ter o carro melhor para se sentir o melhor. Você tem uma casa boa? Que você se sinta confortável? Você tem um carro bom para você trabalhar, viajar, fazer mercado, que atenda às suas necessidades? Então você é rico. Você tem condições de fazer uma compra boa para sua família, se alimentar e ter as necessidades básicas? Então você é rico. Minimalismo, no meu ponto de vista, tem absolutamente tudo a ver com evolução humana, com evolução espiritual. Cada pessoa que toma para si o conceito de que é feliz sem passar por cima de ninguém, e é nesse ponto que eu queria chegar, com o que ela tem, sem invejar. Gente, desde que o mundo é mundo, existe guerra por poder, por dinheiro. E quando Jesus disse, é mais fácil um rico entrar no reino dos... É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, o que ele quis dizer é que pessoas que só pensam em acumular riquezas, bens materiais, que passam por cima dos outros, não são lá muito evoluídas para entrar no reino dos céus, né? É isso que ele quis dizer. Então, a partir do momento que você desapega daquilo que não é necessário para você, e aí a humanidade vai tomando consciência disso, eu acho bacana o minimalismo ser propagado de uma forma geral. Porque quando houver essa consciência de forma coletiva, e em sua grande maioria, aí sim o mundo deu um rumo à evolução para a nova transição planetária que estamos vivendo. Que vamos entrar. Já estamos na transição e vamos entrar. Os novos espíritos que estão reencarnando a Terra, índigo cristal, principalmente arco-íris, são crianças que não fazem questão de roupa X, brinquedo Y, não. Os pais e avós se surpreendem com esse tipo de espírito. Eles comem o necessário. Eu preciso evoluir nesse sentido também, comer o necessário. A gente sempre tem que evoluir. Eles comem o necessário, eles vestem o que dá conforto a eles, e eles não estão nem aí para nada, eles querem conforto de estar com uma roupa confortável, ter um lugar decente para dormir. Compreendem? Quando o mundo em si, na sua grande maioria, as pessoas adotarem o minimalismo, que nada mais é que a evolução espiritual do ser humano, e entender que eu posso ser feliz com menos, vai parar de ter guerra, vai parar de ter assalto, vai parar de ter disputa por poder, vai parar de ter depressão, suicídio, mortes. É isso. Por isso que eu vim tocar nesse assunto. O minimalismo, ao meu ver, tem absolutamente tudo a ver
com o grau de evolução humana. Então, se você é minimalista, eu estou tentando cada vez mais evoluir como ser humano e tentar passar para as pessoas que, olha, tirar o peso de dentro da gente faz tão bem. Quando a gente abre o guarda-roupa e começa a tirar aquele monte de roupa que a gente não usava, começa a tirar aquele monte de coisa da vida da gente, que só tá ali, carregando o peso. E eu, cigana, como eu gosto muito de mudar, cada vez que eu vou mudar eu tiro um monte de tralha. Mas por que eu tenho isso aqui tudo? Aí eu começo a distribuir para quem não tem. Minimalismo é se sentir leve, feliz, em paz, com saúde, ter tempo de olhar o céu, de vez em quando de deitar, olhar para as estrelas, contemplar coisas que com o excesso de coisas, de problemas que a gente vai acarretando no dia a dia, de excessos, a gente não consegue contemplar. Então, quando a gente tira aquela carga pesada da gente sobre eu preciso comprar, eu preciso adquirir, eu preciso fazer, não. Você precisa fazer aquilo que te faz bem. Você precisa comprar aquilo que te é necessário. Mesmo que seja algo caro, um equipamento para o seu trabalho. Mas aquilo que seja necessário. Viver mais leve, sem dívidas e sem se preocupar em precisar ser aquela pessoa dotada de bens para ser vista. Quando você entender na totalidade que você não precisa disso para ser feliz, você entendeu tudo. Bom, eu não sei, né, se vocês gostaram do vídeo de hoje, mas eu peço, dê o seu joinha, por favor. Compartilhe esse vídeo, ajude meu canal a crescer, a conseguir atingir 100 mil inscritos, por favor. Né? A cigana aqui só abordou esse assunto, eu achei muito importante, né, abordar sobre minimalismo e evolução humana, evolução espiritual, porque realmente muitas pessoas já adotaram essa filosofia de vida, esse estilo de vida e nem se deram conta, estão muito mais felizes, muito mais leves, muito mais saudáveis e nem se deram conta o bem que elas estão fazendo para o planeta, para as pessoas ao redor dela, porque isso contagia e o quanto elas estão evoluindo para a nova transição que nós estamos entrando. Então, parabéns para você e é isso. Pesquise mais, tem muitos canais que falam sobre minimalismo. E você pode ter certeza que é isso que vai mudar o mundo. São esses conceitos básicos de que menos é mais e de que você pode viver com o suficiente que vai mudar a nossa trajetória aqui no mundo. Viu? Beijo da cigana. Até o próximo vídeo, se Papai do Céu permitir e Santa Sara nos abençoar. Gratidão, meus amores. Até semana que vem. Viu? Optcha!